Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento não é uma preparação para a salvação. Eu já ouvi dizer isto, mas não é. O novo nascimento não é uma preparação para a salvação. O assunto do novo nascimento foi tratado pelo Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3. E é apenas uma resumida declaração desta verdade fundamental das Escrituras. Nascer de novo ou nascer do alto sugere uma nova fonte, um novo começo de vida totalmente diferente em caráter e origem do nascimento da carne. Leia naquele capítulo, versículo 6, que diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Tanto o nascimento como a vida, comunicados, divina e eterna, são absolutamente independente e totalmente diferente da antiga vida que herdamos de Adão. O novo nascimento é um ato do poder divino soberano, tendo sua origem unicamente na vontade e propósito divinos. Leia, por exemplo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Mas não está desassociado da fé. Note no versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler esses versículos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. No novo nascimento, a vida eterna é realmente comunicada ao crente. O Espírito Santo é o agente. João capítulo 3, versículo 8. Note o que diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra de Deus, ou seja, a semente incorruptível, é o que o Espírito Santo aplica no coração. Note: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E a palavra de Deus é o meio pelo qual o novo nascimento é efetuado. Tiago, capítulo 1, versículo 18, note o que é dito lá. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Não pode haver a união da carne e do espírito. Não pode haver. Em caráter, note Romanos capítulo 7, versículo 25, e em resultados, note Gálatas capítulo 5, do versículo 17 a 23, eles são absolutamente opostos, ou seja, a carne e o espírito. São poderes contrários. Note em caráter, como eu já disse, Romanos capítulo 7, versículo 25. Note o que é dito lá. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do Espírito. Note o resultado, e o resultado, um é da carne, outro do Espírito. Gálatas capítulo 5, do versículo 17 ao 23. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, isso que nós temos nos versículos de Gálatas.
Assim, o homem nascido de Deus tem dentro de si duas naturezas totalmente distintas. Quando a pessoa nasce de novo, ela já é salva. Ela tem agora duas naturezas. Uma totalmente corrupta e a outra absolutamente impecável. As naturezas são de caráter irreconciliável. Enquanto todo ato, pensamento e palavra fluem da respectiva natureza da qual é a fonte, deve-se sempre ter em mente que o homem é o responsável. O homem, não a natureza, é nascido de Deus e ele não é responsável pelas atividades de qualquer uma das naturezas. O novo homem é criado segundo Deus, conforme a sua semelhança. É o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 10. Note o que é dito. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Enquanto a pessoa é nascida de Deus, o versículo era até ali, a pessoa que é nascida de Deus, nós temos isto em 1 João capítulo 5, versículo 1, note o que é dito. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, até aí o versículo. O novo nascimento não é um processo de melhoria, nem é a santificação ou mesmo a subjugação da natureza corrupta. Uma impossibilidade absoluta é o que temos em Romanos capítulo 8, versículo 7. Note o que é dito lá. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Este é o versículo. É uma obra absolutamente nova de Deus, na qual uma vida tão real quanto a vida adâmica se torna nossa, na hora do novo nascimento, da qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, é seu modelo e exibição. Nós temos isso em Efésios capítulo 4, versículo 21, e eu passo a citar o versículo agora. Se é que o ouviste e dele aprendestes, e como convém a verdade em Jesus. Leia lá o versículo. O novo nascimento é uma condição subjetiva, pois a regeneração, com o qual muitas vezes é confundida, é mais objetiva. É claro que o homem que é sujeito de um ato criativo tão poderoso sempre retém sua responsabilidade como criatura intacta. Esta última, tendo sua origem na especialidade de sua criação, como em Gênesis capítulo 2, versículo 7, eu vou citar lá o versículo. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Podemos ainda observar que não é a vida ou a natureza comunicada que nasce de Deus, mas é um homem. Ele é nascido de Deus. 1 João capítulo 3 e 9, note o que diz lá em 1 João capítulo 3 e 9. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Talvez você esteja se perguntando o que é subjetivo e objetivo que falei antes. Pois bem, a palavra subjetiva deriva do latim, que significa depende de outra coisa. Sendo assim, presume-se que o subjetivo está centrado no sujeito. Deste modo, contrasta com a noção de objetivo em que o ponto de vista está centrado no objeto. Mas seguimos então. No novo nascimento, a pessoa se torna filho de Deus. É um ato feito uma vez e não pode ser repetido. É um fato eterno. Portanto, é uma ideia monstruosa que um filho de Deus possa finalmente se perder, perecer. No Evangelho de João, capítulo 3, vemos que Jerusalém era o lugar e Nicodemos a pessoa onde e a quem o Senhor Jesus revelou em sua plenitude a verdade do novo nascimento. E a lição é que
Nem a religião, nem a cultura mais elevada pode servir como uma posição perante Deus. O novo nascimento coloca o machado na raiz da árvore. Não um aperfeiçoamento, mas uma nova natureza, uma nova fonte de vida deve ser comunicada, mesmo aos mais religiosos, morais e eruditos, antes que frutos aceitáveis a Deus possam ser produzidos por esta pessoa. Não foi em Samaria, nem para a mulher imoral de Sicar, nem na cruz para o ladrão moribundo que a lição sobre o novo nascimento foi tão solenemente declarado pelo Senhor. Este assunto naturalmente desagradável deve ser declarado especialmente em catedrais, igrejas e capelas, pois todos precisam dele. Ritos religiosos e ordenanças tendem a obscurecer esta grande verdade do novo nascimento. Jesus, note o que nós temos no Evangelho de João, capítulo 3, onde temos sobre o novo nascimento. Jesus replicou-lhe, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, com quem o Senhor Jesus falava, perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade te digo que quem não nascer da água, ou da palavra de Deus e do Espírito, da operação do Espírito, através da palavra, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, Nicodemos, de que eu te tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse-lhe Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas? Ou não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? As palavras do Senhor Jesus a Nicodemos. O Senhor continua, segue falando: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, falando dele mesmo, de Cristo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do homem, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Essas são as palavras tanto de Nicodemos como do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 a 21. Portanto, você que me ouve, você precisa nascer de novo. O novo nascimento é necessário. Se um dia você quer chegar no céu, você precisa ser uma nova criação de Deus. E isto acontece no momento quando você, como um pecador arrependido, crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
Valoriza em seu coração a obra de Cristo, o seu grande sacrifício. Pois Cristo, ele morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está vivo no céu. Ele na cruz levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, para que nós, depois de salvos, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Cristo, o justo, padeceu por nós, por você e eu, o injusto, para nos levar a Deus. Como o Senhor Jesus disse a Nicodemos, para ter o novo nascimento, para ser salvo, o pecador tem que crer como aqueles moribundos israelitas lá no deserto, quando foram picados pela serpente, olhavam para aquela haste onde havia uma serpente de metal feita por Moisés, crendo na palavra de Deus que aquele era e aquela era a salvação de momento. Mas agora nós temos não uma figura, a realidade para nós olhar para a fé. Para você olhar para a fé e for salvo, nascer de novo, você hoje pode ser uma nova criação em Cristo. Pois aqueles que estão em Cristo, nova criação são. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.